Olá, meus irmãos, minhas irmãs, paz seja com todos, amém? Estamos aqui para mais um vídeo, para partilhar com vocês o pão, o alimento que o Senhor ele tem colocado na nossa mesa, amém? É a ordenança dele que nós estejamos compartilhando com vocês o alimento. Deus seja louvado, a rinite está pegando. Vamos já começar pedindo para você se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, clicar no sininho das notificações e também compartilhar esse vídeo. Compartilha, minha amada, meu amado, compartilha, né? Não o irmão ou a irmã aqui, mas compartilha a palavra de Deus, a bênção que você vai receber dentro dessa palavra aí na sua casa nesse momento, no seu carro, no seu trabalho, eu não sei, aonde você estiver, amém? Vamos aí para o livro de Marcos, capítulo 16, palavra tremenda essa, né? Falando a respeito da ressurreição de Jesus. O versículo 1 diz assim: depois que terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, a mãe de Tiago, compraram perfumes para perfumar o corpo de Jesus. No domingo, bem cedo, ao nascer do sol, elas foram ao túmulo. No caminho perguntavam umas às outras: quem vai tirar para nós a pedra que fecha a entrada do túmulo? Elas diziam isso porque a pedra era muito grande. Mas quando olharam, viram que ela já havia sido tirada. Então, elas entraram no túmulo e viram um moço vestido de branco sentado no lado direito. Elas ficaram muito assustadas, mas ele disse: não se assustem. Sei que vocês estão procurando Jesus de Nazaré, que foi crucificado, mas ele não está aqui, pois já foi ressuscitado. Vejam o lugar onde ele foi posto. Agora vão e deem este recado a Pedro e aos outros discípulos. Ele vai adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês vão vê-lo, como ele mesmo disse. Então elas saíram e fugiram do túmulo, apavoradas e tremendo, e não contaram nada a ninguém, porque estavam com muito medo. Amém? Essa é a palavra, meu bem. Amém? Então, irmão, bom dia, boa tarde, boa noite para todos que ouviram esse vídeo. Amém? A palavra que está em Marcos, capítulo 16, verso 1, a ressurreição, fala ali da mulher Maria, né? Maria, Madalena e Marta, Salomé. Mãe de Tiago e Salomé. Compraram o quê? Perfume para levar... Perdão, amor. Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago. E foram comprar ali, pegaram perfume e foram ali levar no sepulcro lá de Jesus para perfumar o corpo. Mas ela estava indo para o caminho, irmão, e elas perguntavam um ao outro: quem vai tirar a pedra da entrada, né? Porque a pedra era muito grande, né? E precisava de muitas pessoas para poder remover a pedra da entrada. E aí, quando elas começaram se aproximando dali, do local, viu que a pedra estava removida. Elas já entraram no túmulo ali, na gruta ali, onde Jesus estava sepultado. Ela viu um moço ali, um anjo, do lado direito, sentado ali, com a roupa branca. E logo que elas entraram, ali o anjo falou para ela: ó, não tenha medo, vá e avisa ali, né, os discípulos de Jesus. Fala que ele vai adiante dele para a Galileia. Então, irmão, às vezes Deus está falando com você, está ali dizendo o que você tem que fazer, e aí às vezes você fica com medo, fica com dúvida. Será que vai dar certo? Será que, vai acontecer? Então a dúvida, ela impede que algumas coisas aconteçam na nossa vida.
É só para você entender que as coisas, a gente precisa ter fé, precisa acreditar que Jesus, Deus, quando Ele fala algo, vai acontecer. Então, irmão, se você recebeu algo de Deus, a palavra, a profética de um homem de Deus, então aquilo vai acontecer. Aquelas mulheres ali recebeu, ali do anjo, falou, fala para os discípulos de Jesus, que ele vai adiante dele para Galileia. Era para ele estar indo lá e acreditar que Jesus, que ele falou para os discípulos, que ele ia ressuscitar no terceiro dia. No terceiro dia ele ia para Galileia, que ele estivesse lá. Mas eles não acreditaram. Irmão, assim acontece na vida das pessoas de hoje. Às vezes Jesus usa uma pessoa, um homem de Deus para falar ali para a pessoa, e a pessoa coloca dúvida naquilo, às vezes não acredita, às vezes o tempo passou, ela fala assim, poxa, ele falou que ia acontecer, não aconteceu ainda. Irmão, presta atenção, o tempo é de Deus, não o nosso tempo. Não queira você receber no seu tempo, na maneira que você quer, é da maneira que Deus quer, da forma que Deus quer. Então espera. Às vezes ele pode ser 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano. Então espera aquele tempo que Deus vai fazer na sua vida. Irmão, é muito importante você acreditar, é muito importante você permanecer no caminho do Senhor. Não deixar que a dúvida vai impedir de você receber algo de Deus. Ali, Deus falou para Abraão que ele ia ter um filho. E não foi assim, não aconteceu de um dia para o outro, não. Demorou 10 anos, para acontecer. 10 ou 20? 20 anos. Então demorou ali 20 anos para acontecer aquilo que ele falou para Abraão. Então, irmão, não estou falando que vai demorar tantos anos assim, mas acredita que Deus tem um propósito em tudo, o tempo que Ele prepara para você. Cada pessoa tem um tempo determinado por Deus para fazer algo na vida da pessoa. Às vezes a pessoa tem que ser trabalhada, tem que ser ali, Deus vai trabalhando na vida dela, vai fazendo algo para poder Ele entregar algo na mão daquela pessoa. Amém, irmão? Amém, glória a Deus. Dando continuidade ao que meu marido está falando, Jesus me mostrou, o Espírito Santo me mostrou assim, nós não somos diferentes dos discípulos na época. Os discípulos já pareciam estar preparados, que eles andavam lado a lado com Jesus, e Jesus sempre falou da morte dele, da ressurreição dele, que ele venceria, que ele seria ressuscitado, ele seria crucificado, mas no terceiro dia ele ia ser ressuscitado, Então, os discípulos não eram para estar preparados, foi o próprio Senhor Jesus que falou, para eles. Aqui a gente vê nessa história, as 3 primeiras mulheres, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé, elas tinham o quê? No começo, preocupação, sem saber como elas iam fazer com aquela situação, que era o quê? A pedra. Como tirar aquela pedra do caminho delas, para que elas pudessem alcançar ali o destino delas. Como que elas iam remover aquela pedra? Era muito grande, precisava acho que uns 4, 5 homens para colocar ou tirar aquela pedra de lá. E aí, então aqui nós vemos preocupação. Meu irmão, Deus mostrou assim, vocês ficam preocupados com o dia de amanhã, com o dia depois de amanhã, ficam preocupados com aquilo que cabe a mim fazer, não a vocês. Deus, Ele também fala conosco, o que Ele vai fazer, Ele fala, minha filha, eu vou curar, olha, meu filho, eu vou abrir a porta para você do emprego, olha, eu vou indicar, eu vou mostrar para vocês o caminho, e vocês ficam com a preocupação de como vai ser, como eu vou fazer. Aqui o Senhor me mostrava através do Santo Espírito dele, a preocupação daquelas mulheres, é como nós hoje, preocupados do como nós vamos fazer, como eu vou comprar comida para pôr na mesa, como que eu vou falar do Evangelho do Senhor, e foi para isso vocês foram chamados. Como que eu vou falar do Evangelho do Senhor se eu tenho uma vida derrotada, se eu tenho uma vida destruída? Olha as preocupações,
depois da preocupação, né, em seguida, viram que a pedra tinha sido removida. Olha que bênção. E aí ficaram atemorizadas. O medo tomou conta delas, porque elas não entenderam como que a pedra foi retirada. Os soldados estavam como se dormissem ali, os que guardavam a sepultura de Jesus, o túmulo. E elas ficaram com medo daquilo que elas estavam esperando que fosse resolvido. Então, assim, foi resolvido, a pedra havia sido tirada, porque Jesus já havia ressuscitado, meus irmãos. Aí vem o medo, o pânico, que tomava conta daquelas mulheres, de tal forma que quando Deus usou aquele anjo que estava ali, creio eu, um anjo, para falar, para dar notícia para elas, para que elas fossem anunciar para os discípulos, para os 11, Pedro e os outros, que tudo estava bem, que eles fossem para Galileia, como havia sido falado para eles antes, né, antes de tudo acontecer, que Jesus ia ressuscitar e ia estar indo adiante deles. Quer dizer, quando eles chegassem lá, Jesus já ia estar lá, né? Elas ficaram tão apavoradas que elas nem deram ouvido àquilo. Então, meus amados, prestem atenção. Primeira preocupação de como resolver o problema, a situação que estava à frente. O problema foi sanado, foi resolvido, a pedra foi tirada, a porta foi aberta. E aí veio o medo, o pânico de e agora? E agora? Quem é esse? Quem fez? O que aconteceu? Meu irmão, minha irmã, nós temos só que seguir o que Jesus falou, né? Ali eu vejo que o Espírito Santo me mostrou, foi Maria Madalena, que viu Jesus, creu nele e foi lá e falou para os discípulos. Quantas vezes o Senhor, ele manda alguém, ou ele fala através da palavra. Minha irmã está aqui, ó. Eu leio a palavra, quantas vezes Deus fala através da palavra. Ontem nós queríamos uma palavra e Deus deu a palavra para nós, e sempre Deus fala da palavra dele. Deus fala e nós não acreditamos. E nós, na hora ali, a gente até fala, amém, glória a Deus. A palavra veio de encontro com a minha necessidade, era o que eu precisava ouvir. Mas no mesmo tempo, volta aquele luto, como os discípulos ali, volta aquela preocupação, aquele medo. Você entende, minha irmã, meu irmão? Como o medo, a preocupação, tudo isso atrapalha a obra de Deus na nossa vida. E ali você vê que foram lá depois mais 2 discípulos que estavam indo em direção ao campo, encontraram Jesus, creram nele, ouviram a voz dele, voltaram lá para falar com os discípulos e eles mais uma vez não acreditaram. Minha irmã, quantas vezes Deus vai ter que falar com você que ele vai sanar o seu problema, que ele vai abençoar a sua vida, que ele vai estar adiante de você em toda e qualquer situação, em toda e qualquer dificuldade, toda e qualquer luta. Ele só está falando para você, vai. Como fala ali no versículo 15, eu anotei aqui para não esquecer, Jesus fala assim para os discípulos, depois de lançar no rosto deles a falta de fé, a incredulidade deles, a dureza do coração deles, está no versículo, deixa eu ver aqui, está no versículo 14, fala assim, ó, Jesus aparece para os 11 e lança-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido, porque o tinham visto, que já tinham visto ele ressuscitado. Então assim, Jesus ele fala assim, por que vocês não creem? Por que vocês dão mais ouvido à voz do inimigo? Dão mais ouvido à voz da tempestade que vocês estão passando?
aquela ventania forte que vocês estão passando, do que a voz de Deus, que falou para vocês já por várias vezes, como falado aqui para os discípulos, foram vários que falaram e eles não creram, e eles ficaram ali com o coração endurecido. Meu irmão, o Espírito Santo mostrou assim, olha, eu estou falando que já está feito, eu já fiz, eu já abri o caminho, eu já tirei a pedra, o impedimento eu já tirei e vai acontecer. A bênção vai chegar na mão de vocês e vai ser assim, ó, no de repente, sabe? De repente eu vou falar, amor, eu não estou mais sentindo nenhuma dor, eu estou curada, né, amor? De repente, Deus, ele faz de repente, meu irmão. O de repente de Deus vem sobre nós e cura, e sara, e liberta, sabe? As correntes caem no chão, a muralha vai ao chão, né? E aqui o Espírito Santo mostrava assim para mim, ele falava, olha, só vai, só ide, filha, ide, meu filho, façam a minha obra, façam aquilo que eu falei para vocês falar. E deixa que o resto sou eu. Eu vou abrir a porta, eu vou tirar a pedra do caminho de vocês. Minha irmã, Deus está falando, filha, eu vou abrir esse caminho para você. Eu vou preparar esse caminho e você vai, só vai, tranquila. Eu vou estar diante de vocês. Eu vou estar à frente de tudo, no controle de tudo na vida de vocês. É isso que Deus, o Senhor, Ele tem falado para mim, para o meu esposo, para o nosso filho. Ele tem falado, vai, faça a obra, faça a minha obra, faça aquilo que eu coloquei na mão de vocês. E a gente fica, Senhor, eu não sei falar. Senhor, eu não tenho domínio sobre essas tecnologias. Senhor, eu não tenho força. Senhor, e Ele está falando, vai e faz. Faz o que vocês sabem, aquilo que eu dei para vocês, entreguem. E o restante é Ele que vai fazer. Eu estou aqui falando, minha irmã, meu irmão, da palavra para vocês. Eu estou lendo a palavra, eu estou falando junto com meu esposo da palavra. O meu filho, ele vai editar esse vídeo para nós. Sim, ele é o editor. Ele vai editar, ele vai colocar imagens, ele vai deixar bonito. Mas quem vai fazer a obra, quem vai operar, quem vai testificar tudo que nós estamos falando, é a presença de Deus que habita em nós e habita em vocês. Não é, amor? Amém. Com certeza, irmão. O que nós estamos apresentando para vocês ali? Então, irmão, o medo, a dúvida, de não acreditar o que Jesus falou para você, você não acreditou. Você ficou em dúvida. Será que vai acontecer? Será que vai dar certo? Então, esse é o ponto. Será que foi Deus mesmo? Será que foi Deus mesmo? E aí, passa hoje, passa amanhã, vai indo, vai puxa, já está passando, nada está acontecendo. Irmão, é a mesma coisa aqui, em Marcos capítulo 16, verso 14. Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhe em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haver crido no que tinha visto e já ressuscitado. Então, Jesus falou para eles, olha, eu vou morrer, mas no terceiro dia eu vou ressuscitar, eu vou estar na Galileia, à frente de vocês. Falou. Quantas vezes ali andando com eles, Jesus falando com eles. Mas eles não guardaram a palavra. Olha a importância quando você está disperso em algum lugar que Deus está falando com você, você está disperso. Você não está nem ouvindo o que Deus está falando. Não está prestando atenção no que Deus está falando com você. Os discípulos estavam assim, não prestou atenção. Ele usou ali, né, as pessoas para ir lá falar para eles que ele realmente já estava indo para Galileia, para ele ir para Galileia, que ele vai estar lá. Eles não acreditaram.
Só a única coisa que eles viram, que Jesus tinha morrido e acabou. Só isso. Irmão, olha a grandeza desse mundo. Olha o mundo que ele criou. Você acha que a morte ia vencer Jesus? Não, irmão. Você acha que Deus criou todas as coisas para morrer amanhã e tudo acabar? Não, irmão. Deus não faz nada para acabar amanhã. Deus faz as coisas para permanecer para sempre. Amém? Deus, você acha, minha irmã, que o Senhor te escolheu para que você fique sentada aí chorando até a tua morte? Meu irmão, você acredita nas coisas que a situação, as circunstâncias estão te mostrando? Ou você acredita num Jesus que ressuscitou, que venceu a morte, ele está vivo? O que Deus tem falado para nós é: olha, eu estou vivo, eu é quem cuido de vocês. É a minha presença que habita em vocês, que fala com vocês. Sou eu quem estou falando. Sou eu quem estou dizendo: vai, eu vou adiante de vocês. Eu vou adiante de vocês. Eu creio, meu irmão. Há tanto tempo atrás, antes de nós sequer saber que essa cidadezinha aqui existia, o Senhor já tinha falado com meu esposo, através de um homem que ele nunca viu na vida. O homem passou pelo ponto de ônibus e falou para ele que via ele vindo, viajando, indo viajar e falando: Deus está dizendo que vai te levar, que ele vai para fazer a obra. E cá estamos nós. Depois disso, Deus falou outras vezes, de outras formas, de outras maneiras, falou na palavra, falou através de outras vidas que Ele estava nos trazendo para cá. Ele mostrou através de um pastor a rodovia que nós íamos estar vindo para cá. E Ele disse: sou eu que estou levando vocês. Imagina se nós não acreditássemos. Nós teríamos dito não. Você vê como é que o inimigo é tão sujo que eu, meu esposo, nosso filho, né, irmão? Falávamos o quê? Nessa cidade nós nunca vamos morar. Lá não. Nós tínhamos o desejo, sim, de ir para o interior, mas menos aqui. E era exatamente onde Deus tinha propósito de nos trazer para operar milagres, maravilhas em nós e através de nós. Meu irmão, cuidado de eu nunca vou fazer isso. Eu já fui pega por 2 vezes, Deus me mostrando, porque foi exatamente ali, naquele lugar, que Deus, Ele operou grande bênção na nossa vida. Grande bênção. Então Deus está falando para você, minha irmã, fique em paz. Meu irmão, creia. Jesus está indo à frente de vocês. Vocês não estão sozinhos nessa luta, nessa peleja. Mas está uma tempestade. Lembra que depois da tempestade vem a bonança. E aí o Senhor, Ele vai estar lá. Quando vocês chegarem, Ele vai estar junto com vocês. Ele vai entregar na mão de vocês o que Ele prometeu. Eu não sei, meu irmão, o que Deus falou. Eu não sei qual a promessa do Senhor para a sua vida, meu irmão. Minha irmã, creia. Tão somente creia. Não cometa o mesmo erro que os discípulos cometeram. Jesus aqui, olha, está lançando no rosto deles a incredulidade deles, o coração endurecido, por não crer que Ele estava indo adiante deles, que Ele tinha ressuscitado. Então, minha irmã, palavra para mim, para o meu esposo, para você, meu irmão. Jesus, ele ressuscitou. E Ele é quem está indo adiante de vocês. Ide. Aqui mais uma vez a palavra: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então, ide por onde vocês forem. E o Senhor vai preparar os momentos, vai preparar a situação para que vocês falem do evangelho do Senhor. E ali vocês possam fazer a obra do Senhor, serem usados por Ele.
E todo o resto, minha irmã, todo o resto, a comida na mesa, o dinheiro das contas, a saúde, o Senhor proverá também. Todo o resto, o Senhor proverá. Ele é o nosso provedor. Amém? Amém, meu marido? Amém. Deus seja louvado. Amém? Vamos aqui encerrar esse vídeo glorificando, exaltando o nome do Senhor e dando graças a Deus, minha irmã, meu irmão, porque nós sabemos que o Senhor, Ele está indo adiante de nós e Ele já removeu a pedra, Ele já abriu a porta, meu irmão, Ele já tirou o impedimento, o embaraço, o atrapalho do seu caminho. Só acredita, Só né? creia, Sim. tão somente creia e siga em frente, que o Senhor vai preparar tudo nas tuas mãos. Fiquem todos com Deus e tenham um excelente dia, em nome de Jesus.